Salve, salve nação, Anderson Silva aqui falando do canal Desejo Rubro Negro. Meus amigos, eu vou conversar com vocês aqui, né, alguns pontos, né, sobre o que o BAP falou, né, na Flá TV, né, deu mais de 1 hora de entrevista na Flá TV, e eu separei alguns pontos positivos aqui para poder passar para você, né. Falou sobre questão da Libra, falou também da internacionalização da marca Flamengo nesse Super Mundial, deu recado para jogador, tá, mandou recado para jogador, falou o nome dele pro Pedro, ele não falou o nome do jogador, mas deixou nas entrelinhas, falou do seu estilo de contratação, o que ele quer, o que ele pede, tá? Tem vários assuntos legais para conversar com vocês aqui, mas antes de eu começar esse vídeo aqui, galera, eu peço aquela moralzinha de sempre. Tá vendo o botãozinho vermelho escrito inscreva? Se inscreve no canal, aciona o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aqui, né, falando sobre essa entrevista do BAP à Flá TV, né, mais de 1 hora de entrevista lá, falou bastante coisa, né, mas eu separei alguns pontos aqui para o vídeo ficar curto. Como vocês sabem, o vídeo não é longo, é curto, para vocês, para não tomar mais o tempo de vocês, tá? Vou falar o primeiro ponto aqui positivo, né, seu estilo de contratação, galera, seu perfil de contratação. Ele falou que não cabe mais, galera, eu concordo com o BAP, um jogador que só faz uma função, tá? O jogador hoje ele tem que fazer várias funções, o jogador tem que se doar mais, o jogador ele tem que querer mais, ainda falou mais, jogador que toma seu vinhozinho com seus amigos, não tem que ficar fazendo isso, ele tem que tirar aquele momento de 2, 3 horas que ele tinha para beber, para qualquer outra coisa, para descansar ou para treinar mais, tá? Então, um jogador hoje em dia de futebol, um profissional, na verdade, ele vai ter que se doar mais para poder ele querer ser, no caso, ou crescer mais, né, na sua função ou na sua carreira. Então, assim, galera, ele deixou um recado pro Pedro, tá? O que apareceu essa semana na informação de notícia, qual era? Era que o Pedro não estava se doando nos treinos, por isso o Pedro não está na relação de inscritos, né, de relacionados para o jogo de hoje. Hoje tem Mengão, né, ainda bem, tem Flamengo jogando, o torcedor do Flamengo não está aguentando mais ficar sem jogo do Flamengo, sem ver o Flamengo jogar, e que não estava se doando, então por isso o Pedro não está na relação de jogo, está fora do jogo de Flamengo e São Paulo. Então assim, galera, ele deixou nas entrelinhas que ele falou, um recado para o jogador. O jogador hoje em dia, ele tem que querer mais, tem que se doar. Não dá para ser um time só na função do jogador, galera. O jogador também tem que se adaptar ao estilo de jogo do time, tem que correr mais, tem que se adaptar melhor ao estilo de jogo do treinador. E com isso, vai aparecendo, né, deixando claro que o Pedro, infelizmente, ele tá deixando a desejar. Já teve esse problema com o Pedro também, quando foi o São Paulo lá, que deu aquele problema todo de briga lá com o cara da comissão técnica de São Paulo. E o Pedro também não estava querendo aquecer. O Pedro também não é esse bonzinho que os outros pensam não, galera. Não é nada desse bonzinho, não. Então, assim, o recado foi dado. Falou também que a última palavra é do presidente. Teve aquela questão do Michael Johnson, né? Que o BAP iria contratar... o Boto iria contratar esse jogador. Mas ele deixou que a última palavra é do presidente. Ele que toma as rédeas das coisas. Então, ele foi bem, o BAP, por não ter deixado essa contratação acontecer. Porque um jogador que não iria, na verdade, ninguém tem certeza de negociação, mas a probabilidade de não dar certo seria muito grande, galera, seria gigantesca. Então, quando ele cortou essa contratação, o Porto ficou chateado, mas foi a melhor coisa, foi o melhor caminho de ter tomado do presidente do Flamengo. E assim, galera, eu penso assim com a cabeça assim do Felipe Luiz, ele ter afastado o Pedro. Vamos lá. O Pedro, ele não está se doando no treino. O Felipe Luiz, ele treinou com alguns treinadores rígidos, tá? Em relação ao treino. Sabe que o futebol europeu é treino, é treino, é treino, é treino. E é treino tem que ser físico, tático, técnico, tudo. E na maior grau possível. Aí você vê um jogador que se torna treinador, que jogou a vida toda praticamente na Europa. Tem um jogador que não tá se doando, fez isso com o Lohan, tá? Lembrando que ele fez isso com o Lohan. Ele botou o Lohan para baixo, lá da categoria de base, porque não estava se doando nos treinos. Aí vem seu atacante, que é o principal atacante do futebol brasileiro, que não está se doando. O cara teve esse tipo de profissionalismo o tempo todo na sua carreira. Quando vira treinador, galera, ele vai querer isso, ele vai pedir isso. E se tiver de afastar o jogador, ele vai afastar o jogador. E ele não está errado, não.
Porque a carreira toda dele foi profissionalismo, treino, jogo, tá? Sempre ali bonitinho, o que o treinador pedia, fazia. Tu acha que não tem que ser no Flamengo? Torcedor, vocês têm que entender uma coisa. O que vocês sempre pediram ano passado é o quê? Profissionalismo no Flamengo, não era? A gente cansou de ver dirigente de futebol passando a mão na cabeça, olha lá ele, passando a mão na cabeça de jogador. O torcedor sempre reclamou que tem que ser firme com o jogador, tem que ser rígido com o jogador, eles ganham muito bem para poder ficar passando a mão na cabeça dele, agora tá aí. Tá uma direção diferente, um presidente novo, uma comissão técnica nova, que tem um dirigente de futebol novo, que tem uma metodologia de trabalho sério, firme e correto. Então, assim, não vai passar a mão na cabeça do jogador. Se o jogador não estiver se doando, se não estiver treinando, se não estiver se dedicando, ele vai sair do time. Ele não vai ficar no banco, não. Ele não vai nem ir para o jogo. E é assim que é feito na Europa. Ah, mas não pode se copiar tudo da Europa. Mas as coisas para poder você ter um profissionalismo, fazer que aquele profissional faça o tudo certo e correto, tem que ser copiado sim, galera. E o futebol brasileiro tem que parar com esse negócio de ficar passando a mão na cabeça de jogador, achando que o jogador pode fazer só porque o jogador é estrelado, não pode chamar na chincha, não pode ser firme com ele. Tem que ser firme sim. Então, assim, eu concordo se o Pedro não tá no banco. Se não tá se dedicando, tem que sair do time, não tem que mandar Pedro embora, não tem que vender o Pedro, porque o Pedro é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Tem sim, tem que tentarmos de recuperar um jogador que vai ajudar muito, mas muito sim. Mas quem tem que querer é o Pedro, galera. Ele que tem que querer. Beleza? Vamos mudar de assunto aqui rapidinho, galera. Vamos falar aqui para terminar esse vídeo aqui, né? O BAP falou também da questão da perda financeira na Libra, né? Falou que mais de 100 milhões perdeu na Libras por causa desse contrato, né, que o Landim fez, tá? E que ele não aceita, ele não concorda, porque o Flamengo é que tem mais audiência, o Flamengo tem mais tudo, galera. E se essa perca de 25%, se o Flamengo não tivesse assinado com a Libra, quero ver se o valor seria iguais, não seria iguais se o Flamengo não tivesse assinado. Então, assim, ele não concorda, ele vai fazer de tudo para poder fazer, recuperar esse dinheiro, tem que fazer sim, porque se o Flamengo é o time que mais dá audiência, o Flamengo está sempre puxando para um lado de questão de esportiva, tiver melhor, o Flamengo tem que sim ganhar mais. Tem que ganhar mais, não pode. E como ele falou, um cara que fatura 5 milhões de euros e o Flamengo pegar os seus 70 milhões de euros e ajuntar com aquele. E vai dividir, o Flamengo fica ganhando como? O Flamengo não ganha, o Flamengo vai perder. Aquele que está sempre lá embaixo, sempre vai ganhar mais, sempre vai se beneficiar. Então o beneficiado tem que ser aquele que tem mais torcida, que leva mais audiência ao futebol brasileiro. E eu concordo com o BAP e ele está certo. E falou também da internacionalização da marca mundial, né? Que foi muito positiva, que perdeu só 10% daquela renda. O Flamengo faturou mais de 150 milhões de reais, né? Que perdeu só 10% só porque o Flamengo não é SAF, o Flamengo é o clube autônomo, né? Então, assim, com isso o Flamengo não perdeu muito, mas quem é SAF perdeu bastante coisa. Cada clube perdeu um valor, mas que o Flamengo deu para recuperar praticamente quase que 90% desse valor. Isso foi bom, né, pro clube, porque dá para poder o Flamengo pagar algumas contas, o Flamengo dá para negociar alguns jogadores, tá? E com isso vai tentar fortalecer o Flamengo ainda mais. Então, galera, esses 6 meses de gestão BAP estão uma gestão de profissionalismo, uma gestão que mais séria, tá? O torcedor pediu seriedade, tá? Um dirigente firme, tá tendo aí, então só não cabe o torcedor vai ficar reclamando se tá afastando um, tá afastando o outro, tá? Que essa gestão, ela não se apega muito a isso não, tá? Só que eu acho que o Flamengo tem que valorizar mais seus jogadores, tá? Como vendeu o Matheus Gonçalves por 3 milhões de euros, não vai vender por 20, por 15, não iria vender, tá? Mas dá para poder valorizar mais os seus moleques da base, tá? E eu acho que está entregando muito fácil esses jogadores. Valeu, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo aqui do Flamengo. Só deixei um esclarecimento aqui sobre essa gestão BAP, tá? De 6 meses aí, alguns pontos deles. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevem no canal, acionem o sino de notificação e deixem o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos. Até o próximo vídeo. E outra coisa, hein? Deixa aí abaixo aí que eu esqueci de perguntar a vocês.
O que vocês acharam? Qual foi o ponto aí que vocês acharam mais relevante? A questão de estilo de jogador que ele quer que contrate, a questão financeira, tá, do clube, né, em relação à Libra, porque perdeu dinheiro, e também da internacionalização da marca Flamengo. Fala qual ponto que você se interessou mais aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e fui!